O que acontece quando uma pessoa morre? Enfrentando destemidamente a morte. Todos nós, em determinados momentos, talvez pouco depois do falecimento de um amigo ou pessoa querida, temos a sensação de um vazio no coração, um sentimento de solidão que toma conta de nós e que nos conscientiza da finitude da vida. Com respeito a um assunto tão importante, tão cheio de emoções, onde podemos aprender a verdade sobre o que acontece quando morremos? Onde? Felizmente, parte da missão de Cristo aqui na Terra foi libertar aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Na Bíblia, Jesus apresenta mensagens confortadoras e responde claramente a todas as nossas perguntas sobre a morte e a vida futura. A maneira que fomos feitos por Deus. Para entender a verdade sobre a morte na Bíblia, precisamos começar do princípio e ver de que maneira fomos feitos por Deus. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Gênesis 2, 7. Na criação, Deus formou Adão do pó da terra. Ele tinha um cérebro em sua cabeça pronto para pensar, sangue em suas veias pronto para correr. Então Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida e Adão se tornou ser vivente, em hebraico, alma vivente. Note cuidadosamente que a Bíblia não diz que Adão recebeu uma alma. Ao invés, diz que o homem se tornou uma alma vivente. Quando Deus deu o fôlego de vida a Adão, a vida começou a fluir de Deus. A junção do corpo com o fôlego de vida tornou Adão um ser vivente, uma alma vivente. Por essa razão, poderíamos escrever a equação fundamental do ser humano da seguinte maneira: pó da terra mais fôlego de vida igual alma vivente. Corpo sem vida mais fôlego de Deus igual ser vivente. Cada um de nós tem um corpo e uma mente racional. Enquanto continuarmos a respirar, seremos seres vivos, alma vivente. O que acontece quando uma pessoa morre? Na morte, reverte-se do processo criativo descrito em Gênesis 2:7. O pó volte à terra, de onde veio, e o espírito, que é o fôlego de vida, volte a Deus que o deu. Eclesiastes 12:7. A Bíblia frequentemente usa as palavras hebraicas para fôlego e espírito alternadamente. Quando as pessoas morrem, o corpo se torna pó e o espírito, ou seja, o fôlego de vida, retorna para Deus, que foi a sua fonte. Mas o que acontece com a alma? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, todas as almas são minhas. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 28:3. A alma morre. Ela ainda não é imortal. Ela pode perecer. A equação derivada de Gênesis 2:7, ao sermos feitos por Deus, faz o caminho reverso da morte. Pó da terra menos fôlego de vida igual uma alma morta. Corpo sem vida menos fôlego de Deus igual um ser morto. A morte é a cessação da vida. O corpo se desintegra e se torna pó, e o fôlego ou espírito volta para Deus. Somos uma alma com vida, mas na morte nos tornamos apenas um cadáver, uma alma morta, um ser morto. Logo, os mortos não estão conscientes. Quando Deus toma para si o fôlego de vida que Ele nos deu, nossa alma morre. Mas como veremos mais tarde nessa mesma lição, temos esperança com Cristo. Quanto sabe uma pessoa morta? Depois da morte, o cérebro se desintegra. Ele não tem capacidade de saber ou relembrar de coisa alguma. Todas as emoções humanas acabam. Para eles, o amor, o ódio, a inveja há muito desapareceram. Eclesiastes 9:6. Uma pessoa morta não fica consciente, por isso não percebe nada do que está acontecendo. Ele simplesmente não tem contato algum com os vivos. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Eclesiastes 9:5.
A morte é como um sono sem sonho. Na verdade, a Bíblia chama a morte exatamente assim, de sono, em 54 vezes. Jesus ensinou que a morte é como um sono. Ele disse aos seus discípulos: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado da sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu. João 11, 11 a 14. Lázaro já estava morto por 4 dias quando Jesus chegou. Mas quando se dirigiram à tumba, Jesus provou que é tão fácil para Deus ressuscitar alguém dos mortos quanto é para nós acordar alguém que esteja dormindo. É muito confortador saber que nossos amados que já faleceram estão dormindo, descansando em paz, na confiança em Jesus. O túnel da morte que nós mesmos poderemos atravessar algum dia é um sono calmo e paz absoluta. Deus se esquece dos que estão dormindo o sono da morte? O sono da morte não é o fim da história. Na tumba, Jesus disse a Marta, irmã de Lázaro: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. João 11, 25. Aqueles que morrem em Cristo dormem na sepultura, mas ainda têm um futuro brilhante. Aquele que conta até mesmo os cabelos de nossa cabeça e que nos guarda na palma da sua mão, não se esquecerá de nós. Poderíamos morrer e voltar ao pó, mas o registro de nossas individualidades permanece claro na mente de Deus. E quando Jesus vier, ele acordará os justos mortos do sono da morte, da mesma forma que fez com Lázaro. Não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem uns aos outros com essas palavras. 1 Tessalonicenses 4, 13, 16 e 18. No dia da ressurreição, o túnel da morte se parecerá mais com um breve descanso. Os mortos não têm consciência do que está acontecendo. Aqueles que aceitaram a Cristo como seu Salvador serão despertados do sono pela sua maravilhosa voz vinda dos céus. E a esperança da ressurreição não é a única. Temos também a esperança de um lar celestial, no qual Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Aqueles que amam a Deus não precisam ter medo da morte. Além da morte está uma eternidade de vida plena com Deus. Jesus tem as chaves da morte, como está escrito em Apocalipse 1, verso 18. Sem Cristo, a morte seria uma estrada de mão única que terminaria num estado total de esquecimento. Mas em Cristo há uma esperança gloriosa e radiante. Somos seres imortais? Quando Deus criou Adão e Eva, eles foram criados seres mortais, isso é, sujeitos à morte. Se tivessem permanecido obedientes à vontade de Deus, eles nunca teriam morrido. Mas quando pecaram, eles abriram mão do seu direito à vida. Pela desobediência, eles ficaram sujeitos à morte. O pecado deles infectou a raça humana inteira e, já que todos pecaram, todos somos mortais, sujeitos à morte, como está escrito em Romanos 5, verso 12. E não há nenhuma pista na Bíblia de que a alma humana possa existir como uma entidade consciente após a morte. A Bíblia nenhuma vez descreve a alma como sendo imortal, isso é, não sujeita à morte. As palavras gregas e hebraicas para alma, espírito e fôlego aparecem 1.700 vezes na Bíblia, mas nem mesmo uma vez a alma, o espírito ou o fôlego humano é chamado de imortal. Atualmente, apenas Deus possui a imortalidade. Deus é o único que é imortal. 1 Timóteo 6, 15 e 16. As Escrituras deixam claro que as pessoas nessa vida são mortais, sujeitas à morte. Mas quando Jesus retornar, nossa natureza passará por uma mudança radical. Eis que eu lhes digo um mistério.
Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal, de imortalidade. 1 Coríntios 15, 51 a 53. Como seres humanos, não somos imortais, mas a segurança do cristão é que nos tornaremos imortais quando Jesus vier a segunda vez a essa terra. A certeza da promessa da imortalidade foi demonstrada quando Jesus irrompeu para fora da sua tumba. Tornou-se inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. 2 Timóteo 1,10. A perspectiva de Deus sobre o destino humano é clara. Morte eterna para aqueles que rejeitarem a Cristo e se apegarem aos seus pecados, ou o dom da imortalidade quando Jesus vier para buscar aqueles que o aceitaram como Senhor e Salvador. Enfrentando a morte de uma pessoa querida. Os medos com os quais naturalmente lutamos quando nos vemos em face da morte se tornam especialmente dolorosos quando alguém de quem gostamos morre. A solidão e o sentimento de perda podem ser dominantes. A única solução para a angústia causada pela separação de uma pessoa amada é o conforto que apenas Cristo pode dar. Lembre-se que nossos queridos estão dormindo e que nossos amados que descansam serão ressuscitados por Jesus na ressurreição para a vida quando Ele vier. Deus está planejando algumas reuniões maravilhosas. Os filhos serão devolvidos a seus pais, maridos e mulheres se entregarão a um terno e caloroso abraço, as separações cruéis da vida estarão terminadas, a morte foi destruída pela vitória. Como está escrito em 1 Coríntios 15, 54. Alguns acham tão dolorosa a separação de seus queridos que morreram, que tentam fazer contato com eles através de médiuns espiritualistas ou pessoas da nova era que se denominam canais de comunicação com os espíritos. A Bíblia nos dá um aviso muito especial sobre as tentativas de aliviar a dor da morte dessa maneira. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos que chiureiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? Isaías 8:19. De fato. Por quê? A Bíblia claramente revela que os mortos não têm consciência de nada. A verdadeira solução para a angústia causada pela separação das pessoas amadas é o conforto que apenas Cristo dá. Passar tempo se comunicando com Cristo é a maneira mais saudável para crescer durante os momentos de aflição. Lembre-se sempre que a próxima impressão consciente que virá aos que morrem em Cristo será o som da segunda vinda de Cristo, despertando os mortos. Enfrentando destemidamente a morte. A morte nos rouba praticamente tudo. Mas uma coisa que ela não pode tirar de nós é a confiança em Cristo. E Cristo pode colocar tudo de volta a seu lugar. A morte nem sempre reinará nesse mundo. O diabo, os ímpios, a morte, o túmulo perecerão no lago de fogo, que é a segunda morte. Aqui estão 4 sugestões simples para enfrentar destemidamente a morte. Número 1. Viva uma vida confiando verdadeiramente na esperança que Cristo dá e você estará preparado para morrer a qualquer momento. Número 2. Através do poder do Espírito Santo, seja obediente aos mandamentos de Deus e você estará preparado para a segunda vinda, a partir da qual você nunca mais morrerá. Uma outra sugestão: pense na morte como um curto tempo de sono, do qual você será acordado pela voz de Jesus quando ele vier a segunda vez. E a sugestão número 4. Aprecie a certeza que Jesus nos dá de que teremos um lar celestial com ele por toda a eternidade. A verdade bíblica liberta uma pessoa do medo da morte porque revela a Jesus, o único que nem mesmo a morte conseguiu vencer. Quando Jesus entra em nossa vida, ele faz nosso coração transbordar em paz. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não se turbe o seu coração, nem tenha medo. João 14:27. Jesus também nos ajuda a lidar com a tragédia de perder alguém muito estimado. Jesus andou pelo vale da sombra da morte
Ele conhece as densas trevas que temos que atravessar. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Hebreus 2, 14 e 15. Dr. James Simpson, um grande médico que desenvolveu a anestesia, experimentou uma terrível perda quando seu filho mais velho morreu. Ele sofreu profundamente, como qualquer pai sofreria. Então ele descobriu um caminho de esperança. No túmulo de seu filho, ele erigiu uma lápide e nela escreveu umas palavras que demonstram sua esperança e fé nas promessas de Jesus. Apesar de tudo, ele vive, escreveu aquele pai. Isso diz tudo. Algumas vezes uma tragédia pessoal pode aparecer repentinamente vinda do céu. Apesar disso, Jesus vive. Nossos corações podem estar feridos, apesar de tudo. Mas Jesus vive.